Faz muito tempo que eu assisti um filme de um homem que viveu com um problema visual. Ele era deficiente visual. E a história do filme mostra que em determinado momento ele resolve passar por um procedimento cirúrgico para poder voltar a enxergar. Fazia muito tempo que ele estava naquela condição e ele já estava acostumado com todos os outros sentidos aguçados a levar a vida dele muito bem, da forma que ele estava. Mas diante da possibilidade de passar a ver e dos amigos, todo mundo, a família, né, querendo que ele passasse por essa cirurgia, ele se submeteu a isso. O que mais me chamou a atenção nesse filme foi o momento que ele passou a ver o que aconteceu com esse homem. Você viu um processo de sofrimento muito grande, porque ele começou a perceber as cores, ele começou a ver o dia, a luz do dia, todo aquele movimento, e tudo aquilo causava angústia, causava um mal-estar muito grande nesse homem. E isso para mim foi uma surpresa. Eu me lembro que eu falei, ué, mas ele não gostou, não foi bom? Até que a ficha caiu e eu comecei a entender que era preciso que a mente desse homem começasse a compreender esse novo campo visual e um novo estilo de vida. Ele precisava se adaptar. E vocês sabem que não se trata somente de uma ficção. Há relatos de pessoas que não enxergavam por um longo tempo e quando passaram a ver, sofreram de tonturas, enjoos, pessoas que tiveram um choque muito forte, uma desorientação. Hoje a gente vai falar de um ponto bem especial, de uma história da Bíblia que relata sobre um homem chamado Bartimeu, um homem cego que passou a ver. Você não pode perder. Vem comigo! Jesus saía de Jericó juntamente com seus discípulos e havia uma enorme multidão em volta deles para variar, né? Sempre assim. De repente, um cego chamado Bartimeu ouviu todo aquele movimento e descobriu que era Jesus que estava passando por ali. E olha o que aconteceu. Bartimeu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Vamos parar um pouquinho aí? Vamos olhar uma perspectiva, uma faceta desse relato todo. Que pergunta foi essa? Bem interessante, né? Você pode até pensar, como assim Jesus vai perguntar para um cego o que ele deseja? Aquele Jesus que fazia milagres por onde passava, ressuscitava a pessoa, curava da lepra, fazia paralíticos andarem, o que Jesus pensou que esse homem iria pedir a ele? Por que essa pergunta? Bartimeu, o que queres que eu faça para você? Se a gente seguir o mesmo raciocínio do que a gente viu no início do vídeo sobre essa dificuldade, pensa, imagine, Bartimeu não sabia o que era uma árvore, muito menos conhecia as cores das flores. Você já parou para pensar nisso? A pessoa não conhece as cores, como é que é o céu, como é que ela imagina isso, ela nunca viu. Será que isso chega com muita facilidade nessa pessoa, como a gente comentou? Como será que ela vai encarar tudo? De repente você era uma pessoa que já tinha uma rotina de determinada forma e agora você vai
trabalhar de outro jeito, você vai se locomover de outra forma, você vai usar um sentido que até então você não sabia nem como usar, não tinha como usar. E o que isso ocasiona na vida dessa pessoa? Imaginem o que aconteceu com Bartimeu. Olha, eu estou apaixonada por esse livro, é um livro que eu sempre fui apaixonada, do teólogo Dr. Amin Rodor. Ele é simplesmente maravilhoso. A escrita do pastor Amin Rodor é uma escrita assim, com as frases que vêm com muita força, muito bem elaboradas. Parece que tem poesia quando você lê alguns trechos aqui, e que às vezes não dá nem para resumir, a gente quer ler, sabe? Para não perder a força das suas frases, da sua ideia. E aqui ele vai colocando algumas questões sobre Bartimeu, né? O que você supõe que teria acontecido com Bartimeu uma semana depois que ele passou a ver? Ele começa a trazer a gente para umas reflexões. Ele vai enfrentar novos problemas. As pessoas não estavam mais desejosas de esperá-lo ou cuidar dele, como faziam antes quando ele era cego. Ele acostumava a mendigar, porque a história fala, ele ficava ali mendigando, né? Agora se vê forçado a trabalhar. Quem daria esmola a um cego que agora vê? Mas como trabalhar? Bartimeu não tinha nenhuma profissão, ele não sabia fazer nada, ele ainda dependia das pessoas, com o agravante de que ninguém mais toma tempo para ajudá-lo. Em uma palavra, Bartimeu não estava nada bem. Qual o seu problema? Ele começou a ver. As pessoas esperam que ele seja responsável, que tome conta de si mesmo, que entre na competição da vida e acabe com a sua dependência. Bartimeu, então, podemos imaginar, começa a se perguntar se seu pedido a Jesus foi sábio. Se ele sabia como se comportar sendo cego, ele sabia como se comportar com a sua deficiência. Havia certa segurança vivendo nas trevas, mas agora ele não está mais tão seguro de si. A nova questão é como se comportar quando se pode ver. A gente chega à conclusão que a gente não pode subestimar tanto a pergunta que Cristo fez para Bartimeu, não é? O que queres que eu faça? Em outras palavras, você quer mesmo ver? A sua vida vai mudar. Você está disposto a isso? É muito interessante que a Bíblia, ela sempre trabalha com personagens, com histórias que você pode trazer para a sua realidade e ver como você está dentro daquilo, como aquela história, na verdade, está falando da sua vida, da minha vida. A Bíblia tem esse encanto, né? Quando você começa a estudá-la, você percebe que aquelas histórias estão falando, na verdade, de você. Elas vêm a nós assim com uma força, né? É como se Marcos estivesse afirmando: você e eu estamos cegos a muitas realidades, a muitas verdades que nós não conhecemos, nunca vimos, ou algumas vezes enxergamos palidamente, ou já vimos lá atrás e não vemos mais. Quanto mais tempo a gente passa na escuridão, mais difícil fica receber a luz. Não é assim? As trevas vão nos deixando numa condição cada vez mais presos àquela escuridão. Quando vem um facho de luz, aquilo nos incomoda grandemente e cria um quadro de muita dificuldade. Olha esse trechinho tão interessante do pastor Amin Rodor. Ele diz o seguinte: o contato com as trevas tem efeito devastador sobre a visão. A nossa situação é consideravelmente pior.
Nascemos espiritualmente cegos e o contato permanente com a escuridão nos torna duas vezes criaturas das trevas. Você está surpreso? Não se surpreenda. Sermos cegos é provavelmente o que nós queremos. Agora bateu forte aqui, hein? Como assim? Como assim? Então vamos continuar aqui, ó. Ser cego, afinal, não é tão mal assim, porque quando somos cegos não podemos ver as coisas como elas realmente são. Em outras palavras, não somos incomodados pela visão. Na maioria das vezes, não queremos ver o que não gostamos de enfrentar. Portanto, é conveniente ser cego. É conveniente não ver a Deus e a sua vontade, ou mesmo a nós próprios, sem as máscaras de que tanto gostamos. A visão, ela nos leva a um confronto inevitável com Deus. Nos leva também a um confronto com nós mesmos, com as nossas crenças, com o que nós sustentamos, acreditamos, com o que nós teimamos, com as coisas que nós carregamos nos porões da nossa vida, sabe? Escondidas lá, que a gente nem quer mexer, a gente nem quer enxergar, entende? Deixa ali, deixa quieto. Daí a gente começa a entender porque frequentemente nós buscamos desacreditar a luz. Você já percebeu? Se alguém, eu acho até interessante, fazendo um parênteses aqui, que tem tudo a ver, né? Nas redes sociais, se alguma coisa não vai ao encontro daquilo que você acredita, você sustenta, você defende, o que você faz? Muitas vezes a gente não vai atrás dos fatos, né? Não, então deixa eu ver, deixa eu pesquisar, deixa eu procurar. Não, a gente filtra aquilo que é conveniente, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, que vai ao encontro do que eu quero, isso é verdade. Isso eu aceito. Aquilo que incomoda, que vai de encontro e não, isso aí não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então a gente usa esse tipo de subterfúgio para não encarar a realidade que nós não queremos. É interessante isso, né? A gente não quer ver. Não, pode continuar do jeito que tá. Não, eu não acredito. Não, isso não é verdade. Não, isso não é. Então a gente não quer ver. Isso não acontece muito na nossa vida? A luz, a visão nos coloca frente a frente com os nossos gostos, com as nossas preferências, escolhas, hábitos. E é nesse momento que nós percebemos que há muitas coisas que precisam ser trabalhadas, tratadas, consertadas em nossas vidas. Família, trabalho, né? Relacionamentos. E aí Jesus chega para você e pergunta: que queres que eu te faça? Considerando que Deus nunca se impõe sobre nós, Ele não impõe, não manipula, não domina, Ele respeita muito a nossa liberdade, a nossa vontade. Ele nos pergunta se realmente queremos ver. Porque Ele sabe que a partir do momento que nós passarmos a ver o mundo espiritual, a gente vai se deparar com questões vitais e que precisaremos tomar decisões e fazer muitas mudanças em nossas vidas. Veja que a questão é muito simples. O que você quer que eu faça? A dificuldade está na resposta. Sabe, ninguém quer sentir aquela desorientação, aquela tonteira, aquele mal-estar, né, daquele deficiente visual que passou a ver. Ninguém quer sentir esse incômodo. Não queremos ver porque nós não queremos pagar o preço da visão. Olha esse outro trecho aqui do livro. O que realmente nos incomoda em Cristo não é, como muitos alegam, aquilo que não entendemos, mas precisamente aquilo que entendemos, mas não queremos mudar.
É isso que incomoda. O que incomoda não é aquilo que a gente não está entendendo, não. A gente entende, o que nos incomoda é justamente aquilo que a gente entende e não quer mudar. A gente não quer nem maiores esclarecimentos. Tá bom assim. Qual foi a resposta de Bartimeu? Senhor, eu quero ver. Bartimeu nem pensou, nem quis pensar se a pergunta de Cristo era pertinente ou não era pertinente. Nossa, imagina. Não, ele nem quis pensar nesse aspecto. O que ele queria era passar a ver. E ele falou, e ele se abriu a Cristo e falou, eu quero ver. E ele estava disposto a pagar o preço de qualquer mal-estar que pudesse incomodá-lo. Ele estava disposto a se adaptar, ele estava disposto a receber aquela visão e pagar o preço por aquilo. A vida dele ia mudar, realmente ele ia trabalhar, ele ia cuidar do seu sustento, ele ia atrás das coisas, agora não ia estar lá no meio da estrada pedindo esmola. Ele estava disposto a pagar o preço e ia receber o quê? A visão. Ele ia receber uma vida nova. Ele, por mais que fosse difícil a adaptação, tudo na vida dele ia mudar para melhor. Ele estava disposto a pagar o preço para ter a sua visão, essa maravilhosa visão que Deus nos deu. E assim pode ser com você e comigo, diante da possibilidade de Deus chegar a nós e perguntar se queremos ver, queremos enxergar as questões espirituais, nós podemos ter essa mesma coragem de Bartimeu e falar, Senhor, eu quero ver. Isso vai ocasionar muita mudança em nossa vida. A sua vida não vai ser mais a mesma, você pode ter certeza disso. Adaptações vão acontecer, situações mais delicadas, mas isso vai ser libertador e o preço, o resultado final vai ser tão grandioso que vai valer a pena essa nova experiência de vida. Aqui o autor fala que depois de Cristo, as trevas nunca mais serão as mesmas. Ele é como a luz do sol. Não cremos nela apenas porque a vemos, mas porque através dela vemos todas as coisas. Eu amei essa frase, porque com a luz do sol nós não passamos a enxergar somente a luz, mas nós enxergamos as coisas por meio dessa luz. Jesus hoje está perguntando a você, você quer passar a ver? Que a gente possa dizer, sim, eu quero ver. A gente possa ter essa nova experiência, mesmo que incômoda a princípio, mas que valerá muito, muitos resultados finais serão incríveis. Deus e eu.